Olá, queridos. Quero cumprimentar a todos nesse dia com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Quero convidar meus amigos e irmãos, amados, queridos, familiares, para nós fazer a leitura de uma palavra, da palavra de Deus, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, João, o apóstolo João. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 7, a partir do versículo 1, vamos ler aí. Diz assim a palavra do Senhor, palavra essa que tem por título a incredulidade dos irmãos de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Amém, queridos? Louvado e agradecido seja Deus. Queridos, eu louvo a Deus pela vida dos meus amados irmãos, Essa palavra aqui fala dos irmãos biológicos de Jesus, E eu louvo a Deus porque, graças a Deus, os meus irmãos biológicos são uma bênção e amam o meu ministério, acredita, E todos têm me ajudado muito, Têm contribuído, colaborado, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Louvado seja Deus por isso. A prova é que meus irmãos estão todos aí no grupo, o grupo da família, onde o Senhor me dera, assim, o privilégio de liderar, depois de ter trabalhado na minha vida, queridos, porque os meus irmãos conhecem a minha vida melhor do que ninguém, só Deus conhece, assim, melhor do que ele, porque Deus conhece o interior, coisa que homem nenhum conhece. Então, meus irmãos vendo, são testemunha do que Deus fez na minha vida, eles ficam maravilhados, E todos gostam de presenciar, de assistir, de acompanhar e de estar vendo. Além deles, sempre foram os irmãos amorosos, sempre tiveram muito amor por mim, consideração, respeito e também preocupação, Porque eu dava muito trabalho, Sempre dei trabalho. E até hoje eu confesso que eu ainda sou motivo de preocupação dos meus irmãos, até porque quem decide, fazer a vontade de Deus, querido, você encontra muitas barreiras, muitos desafios, muitas muralhas a ser rompidas. E a família da gente, aquelas pessoas que amam a gente, eles se preocupam, principalmente quando eles conhecem a sua fragilidade, Eu sempre fui a mais frágil, Aparentemente mais sensível, Aquela pessoa que, esse sentimento sempre está à flor da pele, assim, aquele senso de amor, de justiça, de querer ver as coisas certas, mas sempre com um coração, muito fraco para suportar situações difíceis, Até porque quando você ama, querido, você não consegue enfrentar situações difíceis, assim, com frieza, com muita, assim,
com muita firmeza, você sempre enfrenta as barreiras da fragilidade, né? Do nosso tudo, do nosso tudo, né? Se não for Deus na nossa vida, querida, nós não somos nada, não é só eu que me sinto frágil e que sempre fui uma pessoa assim, muito sensível, né? Para as coisas, até por isso que o Senhor sempre gosta de pegar essas pessoas, né, para fazer a obra, porque é umas pessoas que se comovem com as situações. Às vezes situações que nem é sua, nem é para você se envolver, se meter naquilo, mas quando você vê uma injustiça, quando você vê uma coisa, né, assim que prejudica, que maltrata, que ofende, que fere, assim um ser humano, né, que é o nosso próximo, você poderia evitar assim situações sem se envolver. Mas você que é sensível à dor dos outros, você não consegue, você sempre está se envolvendo e muitas das vezes você se envolve de uma forma, né, ofensiva, defensiva, várias formas você se envolve, né, mas quem lhe conhece de fato e de verdade, né, que é Deus, em primeiro lugar, depois a nossa família, ele sempre sabe que no fundo, nós só queremos a justiça, nós queremos ver o bem das pessoas, mas nós não queremos prejudicar. E muitas das vezes as pessoas até confundem a gente com uma mal pessoa, achando que você está concordando. Não, não. Não é porque esse é meu, porque esse é meu amigo, é meu parente, uma pessoa íntima minha, que eu vou querer também julgar, condenar, matar aquele que não tem nada a ver comigo. Não, não. É fazer justiça, querido. Só Deus sabe fazer, né? Mas quando Deus está na nossa vida, nós também fazemos para a glória dele, porque é ele quem opera nas nossas vidas. Não é verdade? Então, eu quero agradecer aqui de público, né, a minha família, meus irmãos. Quando eu li essa palavra, né, eu refleti muito sobre, assim, a minha família e principalmente os meus irmãos biológicos, que sempre foram para mim uma base de apoio. Sempre foram para mim, querida, assim, um ombro amigo, aquelas pessoas que eu amo e que eu tenho a certeza e a convicção que me ama de verdade, abaixo de Deus, né, querido? Então, isso não contando, né, com meus filhos, né? Meu filho, porque eu tenho uma filha também que essa até sofreu muita rejeição, assim, eu sofri muita rejeição da parte dela, porque ela foi criada comigo, né? Ela teve também aquelas batalhas, né, que enfrentou aquilo que um filho quando é separado da mãe quando criança, né, eles ouvem histórias que contam para ele que não é verdade essa história, as coisas nunca é contada quem vai contar a verdade sempre é a mãe, né? Quando ela é uma pessoa, né, assim como eu e como muitas mães que tem na terra que muitas das vezes foram obrigadas a abandonar o lar, abandonar os filhos, né, né, para sobreviver, né, por causa das situações, né, querido? Então, essa para a honra e para a glória do Senhor, o Senhor tem trabalhado no coração dela, dessa filha que tem um filho também, que é meu netinho, que são pessoas que me amam muito. Eu estava aqui me preparando para gravar, ela estava mandando mensagem. Porque eu entendo, eu conheço, não, sempre o inimigo quer trazer à memória a lembrança daquilo que sofreu, que passou longe da mãe, que a culpa é da mãe, né? E aí quer cobrar isso, né? Mas aí Deus, que é maior, Deus chega, né, querida, com o entendimento, a compreensão, Deus coloca, né? Assim Deus defende a gente, né? Assim mediante nossa família, né? Com Jesus não foi diferente, né? Porque Ele é que é o nosso exemplo, não sou eu, né, querido? Quem sou eu para ser exemplo? Mas quando Jesus está na nossa vida, nós somos exemplo, né, querido? Nós temos que ser, não é verdade? Exemplos para a nossa família, para a sociedade, para toda a terra, para todo mundo. É para isso que o Senhor nos chama, né? Para ser o exemplo, né? Então, querido, eu vi essa palavra, me comoveu. Então, por quê? Porque eu tive muito apoio e tenho até hoje dos meus amados irmãos biológicos, não é verdade? Então, mas você sabe que você, mesmo assim, você enfrenta lutas. E aqui a palavra vai dizer que Jesus Cristo, né? Aqui que às vezes choca a gente, né? Mas
é a verdade, né? A palavra de Deus diz que ele estava ali, todos se preparando para a festa. Jesus estava acomodado, tranquilo na dele, quando os irmãos dele, né, se levantaram e disseram para ele: por que tu não vai também para a festa? Por que tu não vai a essa festa? Né? A palavra do Senhor diz que eles disseram-lhe, pois seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também o teu discípulo vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procura ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Alaba Suri ande canta lamanai. Então a palavra do Senhor diz aqui no versículo que nós estamos lendo, querido, João, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, né? João, capítulo 7, né? A partir do versículo 1. E aí nós vamos ver aqui que no versículo 5, né? A palavra do Senhor diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha aí que dificuldade que Jesus teve, né? Que talvez você também tenha essa dificuldade. Eu confesso, né, a vocês que eu ainda não enfrentei essa dificuldade com a minha família, graças a Deus por isso, porque eu nasci no Evangelho, né, e até enquanto eu fui da igreja, eu tive o apoio de todos os meus familiares em massa, né, até porque eles também eram da igreja, aqueles que estavam próximos de mim. E meus pais, claro, né, que me consagraram a Deus ao nascer. Então, querido, mas eu me desviei dos caminhos do Senhor. E eu voltei depois de 23 anos, né? E com um testemunho, né? Que só Deus dá causa. Só Deus, só Jesus. Mas Deus preparou tudo, querido. Deus tratou comigo lá no mundo. Deus fez a obra completa. Lamassuri anda e canta lamanai. Quando eu voltei para Jesus, eu voltei certa do que eu queria. Não tinha, querido, quando você é de fato, de verdade, aquela pessoa que quer, decanta lava, surianda e cova lamanai, não deixa dúvida, querido, porque Jesus entra no negócio. E quando ele entra na história, quando ele entra na vida, quando ele entra, querido, assim, na situação e na condição do homem, porque muitas das vezes você diz: eu não estou preparado, não tenho condições ainda, não dá para mim, mas quando você dá lugar, você dá vazão para aquele que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Alava Surianda e canta Lamanai, foi o que eu fiz. E querida, eu quero dizer que a partir do momento que eu determinei, decidi, a primeira coisa que eu tomei decisões, né? Decisões têm que ser tomadas, né, querida? Renúncia, né? Pela decisão que eu tomei, a renúncia que eu fiz, deixou bem claro, Alamassu decanta Lamanai, para todos. Mas isso aí não é o suficiente, querida. Porque muitas das vezes você faz muitas obras, né? Mas depois, né, o seu testemunho vai demonstrando que verdadeiramente você não, né, não se entregou por inteiro, por total, né? Mas aí, queridos, eu me entreguei. Não é porque eu sou melhor que ninguém, eu fiz, não. Eu só fiz foi me entregar. Eu me cansei. Eu não aguentava mais sofrer, né, queridos? Eu não estava passando necessidade. Eu era uma pessoa bem de condição, né, financeira, né, queridos? Mas espiritualmente era pobre, miserável e nua. Eu sofria que nem um cão sem dono, mesmo tendo o mundo inteiro à minha volta, aos meus pés, porque quando você tem dinheiro é assim, né? Não era uma mulher solteira, sozinha, era solteira porque não era casada, mas eu tinha uma pessoa do meu lado, uma pessoa que eu mesma escolhi e que me escolheu, então era uma coisa, né, que tinha tudo para ser uma pessoa feliz. Eu tinha tudo para ser uma pessoa feliz. Ninguém acreditava. Uma vez meu irmão disse para mim: não sei de que tu se queixa, minha irmã. Misericórdia da tua vida. Tu tem tudo, tudo. Querido, mas o tudo do homem não é o tudo de Deus, não é verdade? O tudo, querida, é Deus na vida nossa. Nós pode não ter nem o que comer, nós pode não ter marido, pode não ter filho, pode não ter nada. Nós pode ter a maior deficiência dessa terra, que o ser humano pode olhar para mim, para você, desprezar você pela sua deficiência, pela minha deficiência, né? Que nós temos, né? Aqui na terra como cidadão terreno. Mas se nós tiver Deus na nossa vida, querida, nós somos as pessoas mais felizes do mundo, porque é assim que eu me encontro. Eu passo por momentos difíceis? Passo. Muitas vezes até a gente é criticado, porque ninguém consegue passar por um momento difícil, querido.
assim sorrindo, né? A gente chora também, a gente, a gente chora, a gente ora, a gente glorifica, a gente exalta, mas às vezes a gente murmura, somos seres humanos. Tem hora que a gente pensa que Deus abandonou, que Deus deixou, né? Que Deus desprezou, mas o importante é que o Filho de Deus, o servo de Deus, ele é um ser humano comum. Ele passa por todas as provações, assim como a palavra diz que Elias passou por todas as provações que nós passamos, todas as tentações, né? O importante é que você confia e crê no Senhor, que Ele vai, né, te levantar. E quando você já está tão desanimado, achando que aquilo não vai mais acontecer, que Deus te abandonou, e aí é onde Deus usa alguém para te dizer, levanta-te, alamba surianda e canta lamanai, põe-te de pé, alamba suda e corva lamanai, que o Senhor quer falar contigo, decanta lava surianda e corva lava cheia. Aí é a hora que você sente, querido, você não aguenta, você não resiste, você se derrama em lágrimas e vê que Deus verdadeiramente está tão próximo de você como nunca e está cuidando de tudo e vai te dar vitória, vai me dar vitória. Isso aconteceu comigo. Então, querido, ali eu vejo o seguinte, o meu testemunho, né? Um pouco aqui que eu estou contando um pouco, não era essa a minha intenção, mas como essa palavra fala de família, né, querido? É dos irmãos principalmente, e eu amo meus irmãos e eu tenho tudo, assim, de bem da parte dos meus irmãos. Para mim, eles são tudo, abaixo de Deus, a minha família, né? Essa família com quem eu convivo, né, para mim, eu tenho um marido, graças a Deus, aí tenho o bispo Carlos Sérgio, que é meu esposo, e o missionário Céblo, que é o meu filho, né? Um filho que eu criei e que, para mim, é o bem maior que eu tenho abaixo de Deus na terra, porque ele é meu parceiro de todas as horas, querido, né? Esse, o meu esposo, também é um companheiro, mas ele é muito ocupado, né? Ele nem sempre pode estar comigo todas as horas, mas o meu filho está. Deus preparou meu filho para ser assim um auxiliar do meu ministério, né? E da minha vida em todas as horas. Graças a Deus e louvo a Deus pela vida do meu filho. Então eu vejo, me sinto uma pessoa abençoada, né? Porque eu tenho esse grande amor da parte e creio no meu ministério. Meu filho, né? Ele é um fruto, né, do meu ministério, não é verdade, querida? Orei, paguei o preço. Foi 4 anos pagando preço, 2 anos para ele aceitar Jesus e 2 anos para ele se firmar para a glória de Deus. O Senhor disse, eu só orava para ele aceitar. Ele aceitou e ficou assim, aquele crente, né? Assim, meio, sabe, desanimado. E aí eu orava, chorava muito, colocava diante de Deus, o Senhor despede um ministério, querido. Que queres que eu te faça? Loba surianda e canta lamanai. Nós temos que colocar as coisas diante de Deus, temos que clamar, temos que orar, temos que pedir, temos que dizer para o Senhor qual é a nossa petição, o que é que nós queremos. Ele sabe, querido, ele conhece teu e meu coração, mas ele quer ouvir da minha e da tua boca. E aí, mas tem hora que você não sabe, né? A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, né? Aí, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, alava-su. Os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, querida, ele move o coração de Deus por mim e por você. E o Senhor vai e fala para mim e para você, quando nós não sabemos de que forma mais guerrear, lutar por um familiar nosso, por uma pessoa que nós amamos. E aí o Senhor disse assim para mim, disse, ora para mim dar um ministério para o teu filho. Né? Ora, paga o preço, me pede um ministério para o teu filho. Isso para mim foi lindo, foi maravilhoso. E eu comecei a pedir o dom da profecia, né? Eu queria que ele fosse um pregador, porque meu esposo é um pregador, né? E aí eu pedi, mas aí o Senhor levantou ele como cantor, né? Levantou ele como cantor primeiro, né? E foi lindo, foi maravilhoso o testemunho quando o Senhor levantou, foi a coisa mais linda que eu já vi. A primeira vez que cantou já foi assim uma coisa maravilhosa. Ele mesmo disse para mim, mãe, se eu tentar, eu consigo. Eu estava ensaiando para cantar os Indarpa no culto de senhoras que eu dirigia, e ele disse, mãe, se eu tentar, eu consigo. Aí eu disse, é mesmo, meu filho? Eu disse, então venha tentar. Aí ele disse, não, eu não vou cantar esses louvores aí que a senhora canta. A senhora continua cantando os seus aí. Eu já comprei um CD para mim cantar. Eu digo, meu Deus, chega, eu tomei um choque, querido. Ele já tinha um CD evangélico
E ele colocou e cantou. E eu senti uma unção tão forte, tão grande, e essa unção sobre a minha vida e sobre a vida dele. Foi maravilhoso, aqui na sala da minha casa. E tinha mais um amigo dele aqui também, e aí que também presenciou. E aí o que acontece? Ele não era bem um amigo, ele era uma ovelha da igreja que era especial, né? E sempre a gente dava muita atenção para ele. Ele estava aqui também, se maravilhou, recebeu também assim aquela unção. E eu disse, meu filho, pois então, meu filho já está pronto. Então, eu quero dizer para você se preparar com esse louvor. Eu vou dirigir o culto hoje e eu vou lhe dar a oportunidade para você cantar. Amém? Aí ele disse, tá bom. E se preparou. Cantou, ensaiou, e quando deu a noite eu chamei. E foi aquela coisa maravilhosa. Eu disse assim, querida, eu quero chamar o cantor mais novo da casa. E todo mundo olhou e viu que não tinha mais ninguém ali, a não ser o meu filho que chegou caladinho e sentou lá no banco de trás, como sempre ele fazia, né? Todo mundo vendo que dizia assim, esse daí é só porque a mãe dele insiste, mas ele não tem vontade de servir a Deus. Só que nesse dia Deus fez a diferença. Aí ele sentou, quando eu chamei as mulheres do círculo de oração, eu era dirigente do círculo de oração também, né? Aí quando eu chamei, quero chamar o irmão Sérvulo, né, aqui, meu filho, né? E ele trouxe para trazer um louvor da parte do Senhor. Quando eu falei isso, meu Deus, a igreja toda baixou a cabeça e balançaram assim. Principalmente as irmãs do ciclo de oração, que oravam muito comigo e via eu pedindo e via assim a forma que ele era, né? Aí eles disseram, meu Deus, ali dava para arrazoar no coração deles, o pensamento deles, assim que nem Jesus arrazoava o pensamento no coração de qualquer pessoa, né? Até hoje eles sabem. E aí era como se dissesse, meu Deus, coitada da irmã Rubinete, ela paga tanto preço por esse filho, e agora parece que ela ficou ruim do juízo. Chamar um menino desse, que nem crente direito é, para cantar um culto oficial, misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. E elas todas já baixaram e já começaram a interceder para Deus ter misericórdia de mim. Porque ela disse, só Deus sabe o que vai acontecer aí. Ela pode ficar frustrada pro resto da vida. E aí, aí elas baixaram a cabeça e ele assumiu ali a tribuna e quando abriu a boca, e o Senhor se manifestou no meio desse culto. Toda a igreja, querido, que estava ali, a casa estava cheia. As irmãs do ciclo de oração choravam tanto. Toda a igreja chorou ali. Tinha até quem não conhecia, porque a unção era uma unção de restauração, uma unção de cura, uma unção de milagre. Alaba Surianda e canta Lamanai. Essa, querido, é a honra que Deus dá para nós quando nós investimos nos nossos familiares. E para mim o prazer foi muito grande, para a honra e glória do Senhor, né? Ele até hoje, né, é cantor da casa do Senhor, né? Lidera vocais aí, grupos de louvor, e é uma bênção e é um auxiliar assíduo aqui em toda obra, né? Toda boa obra que eu faço para o Senhor e dentro de casa em tudo que eu preciso. Ele é um filho colaborador em tudo, né? Graças a Deus. E a minha filha, o Senhor está trabalhando na vida dela. E eu creio, eu digo, eu não abro mão, eu digo, ela é uma mulher de Deus, é uma intercessora da casa do Senhor. Vai chorar pelas almas, muito mais do que chorou pelos homens, pelas coisas profanas e imorais do mundo, pela bebida, pela droga, por tudo, né? Pela aquela vida que viveu lá. Vai chorar dobrado, mas é na presença de Deus, buscando salvação para aqueles que ainda estão no mesmo lugar onde ela esteve. E sempre vai agradecer a Deus, dizendo, não é que eu queira, não. A gente sabe, vai dizer como eu digo, meu pai orou por mim. Minha mãe, com certeza, orava quando era crente. A minha mãe também se desviou, assim que eu me desviei. Ela se desviou primeiro de que eu. Mas eu sei que a minha mãe sempre torceu pelo meu bem. Minhas irmãs, que é a minha irmã mais velha, pagou o preço com uma campanha de libertação para mim ser arrancada do Egito pela mão forte do Senhor. O seu braço forte e a sua mão poderosa. Minha irmã mais velha, de Quinha, né, Taituba, queridos? Então, e os meus irmãos sempre acompanhando, torcendo, né? Sempre numa corrida, torcendo para ver assim dar certo as coisas para mim. Então, as coisas, eu
tive esse privilégio e tenho. Eles estão todos aí no grupo da família, né? Aí me acompanhando o grupo da família que o Senhor me dera para liderar. Assim que eu fui consagrada a pastora, não, depois de anos, né? Que eu fui consagrada a pastora, né? Pela convenção aí no ministério, onde o meu esposo também, pela misericórdia de Deus, né? Chegou à presidência nacional, né, desse ministério também, pagando muito preço, nós dois pagando muito preço. O Senhor nos honrou com a presidência nacional desse ministério que estamos, né, querido? Muita luta, muita provação, muito levante. Mas eu quero te dizer que não tem nada melhor do que você fazer a vontade de Deus, né? Muitas das vezes a gente tem vontade de largar e cuidar da vidinha da gente, mas nós não podemos largar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, querido. Não podemos, estamos aí para a glória de Deus, né? Ministério Assembleia de Deus, Betel Renovada, aí em 4 estados e aqui no estado do Maranhão, que é onde nós estamos, né? Que fica localizada, assim, as igrejas, mas porque foi aqui que ele foi fundado, né? Louvado seja Deus. Então, queridos, aqui os irmãos de Jesus, pelo que a palavra diz, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, né? Então, os irmãos de Jesus, eles não apoiavam ele, eles queriam que ele fosse, mesmo sabendo que os homens procuravam ele para matar, né? Ele não estava muito preocupado com isso, né, querida? Então, e Jesus, que é o próprio Deus, ele não ia, naquele momento não foi, porque ele mesmo disse que não era chegada a hora dele, o tempo dele, né? Ele falou, porque ele sabe de todas as coisas, e ele, né, querida? Ele veio não para fazer a vontade dos homens, mas para fazer a vontade de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus, ele não estava sentindo a vontade de ir àquela festa. A palavra de Deus diz que ele já tinha saído, né, da Judéia, né, da Galileia, né, porque os judeus por lá estavam procurando matar Jesus. Então, nessa festa dos tabernáculos, todos os judeus estavam lá, querido. E Jesus sabia disso. Então, se ele fosse como ele foi, né? Mas se ele fosse do jeito que os outros queriam, né? Ele podia ter se dado mal, querido. Muito mal, né? E, é claro, se o Senhor permitisse, é verdade? Porque Jesus estava nas mãos de Deus, ele era um homem, mas ele era Deus. E ele veio para cumprir um ministério, ele tinha que cumprir o seu ministério à risca, para deixar para nós o testemunho, né, de várias situações, né, a condição de nós, assim, né, na nossa naturalidade, homem, falando no sentido generalizado, homem, mulher, né, que fazemos a obra de Deus, nós não devemos andar aleatoriamente, querido, nós devemos andar na direção de Deus, no tempo de Deus, fazer a obra, né, na coordenação do Senhor. Jesus não fazia nada que o Pai não mandasse, ele só fazia o que Deus mandava, né? Ele veio cumprir, alabaçu, decanta lamanai, ele veio cumprir o ministério dele, e era fazer a vontade de Deus, e ele fez, para a honra e para a glória do Senhor. Então os irmãos dele já queriam, né? Eu creio, queridos, que os irmãos de Jesus, ele já estava até incomodado, né? Assim, como eu disse, tem irmãos que são abençoados, eles ficam felizes, né? Eles podiam ter dito isso, né? Empolgado, né? Assim, cheio de boas intenções, né? Porque queriam ver que Jesus, achava que ele era meio parado, ele era meio aí tímido, vai lá, vai mostrar a tua obra logo, porque assim tu vai se tornar conhecido, ninguém que quer se fazer conhecido. Jesus não fazia as obras para ser conhecido, querido. E sim, porque as obras quem fazia era Deus, através da vida de Jesus. Isso mesmo, para ser conhecido, porque Jesus, né, a palavra que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alabassurianda e canta lamanai. O povo precisava ser liberto, né, de tudo aquilo, todas aquelas tradições religiosas, né, e de todas as coisas ruins da terra. Eles precisavam ser libertos e tinham que ser libertos, né, por Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, e ele mesmo era o libertador. E ele precisava ser conhecido, ele precisava ser, né, anunciado, proclamado, né, exaltado, levantado, como a palavra diz. O que importa agora é que ele seja levantado, né? É ele que tem que ser levantado agora, né? Para que as pessoas, né, que crê nele, né, sejam salvos, porque eles têm que ver para poder crer, né? Então, nós não conhecendo uma coisa, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Jesus, né? Procure conhecer Jesus,
porque ele vai te libertar, né? Agora, nem todos são libertados. Por que todos não são libertos? Conhece Jesus, conhece a palavra e não é liberto? Porque não quer, querido. Não é obrigado. Por isso, se fosse, Deus já tinha imposto, quem não serve a Jesus vai morrer. Não. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí você vai conhecer, você vai entender, né? Porque Jesus é a palavra vai te mostrar o que é certo e o que é errado, vai mostrar o caminho, porque ele mesmo é o caminho, a palavra, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer se libertar das coisas do mundo, né, para ser salvo, para ter a vida eterna, então você precisa conhecer a palavra, que a palavra é quem vai te fortalecer, quem vai te ensinar, é quem vai te ajudar, é quem vai te corrigir, é quem vai te orientar, é tudo pela palavra, né? A palavra é a nossa bússola de vida, né? É a nossa instrução para nós viver uma vida saudável, né? Diante do Senhor, do Todo-Poderoso, não é verdade, queridos? Então, Jesus, eles disseram, ninguém que quer ser conhecido, né? Que vai ficar em oculto. E o Senhor, né, disse-lhe, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Vão embora, vão para a festa de vocês lá, vão para a festa. Vão embora, o meu tempo não é chegado, né? O tempo de vocês é todo o tempo. O tempo nosso, querido, Jesus é Deus, ele já está salvo. Agora eu e você, eu já estou salvo, já aceitei, né? Estou me esforçando para não perder a minha salvação, porque a partir do momento que você aceita Jesus, você já foi salvo. Agora você vai ter que se esforçar, né? Para obedecer, né? E para manter a sua salvação, porque se você andar em desobediência, né? Desagradando a Deus uma vida toda, se Jesus vier e você não tiver enquadrado nos padrões divinos, querido, não tem como você galgar o céu, né? Você foi até salvo, mas não, né? Não perseverou em obedecer a doutrina, né? O ensinamento, que é o caminho. Você não perseverou no caminho, essa é a verdade. Porque você aceita Jesus, é o direito da salvação. Agora você vai andar pelo caminho, que é a palavra. E senão você não chega no céu. Se você andar pela palavra, a palavra não vai trazer nenhum mal para você, e sim todo o bem dessa vida. E ainda tem a vida eterna, né? Para galgar, que é o céu. Mas se não obedecer, querido, não tem como você ter esse privilégio, é verdade? Então, há uma condição. Tudo nessa vida tem uma condição para você ter privilégios, né? Graças a Deus eu tive o privilégio de ter uma família abençoada. Eu tive, mas isso, querida, é porque Deus, né, teve misericórdia da minha família. Minha família quase todos são evangélicos, são crentes, são salvos. Eles aprenderam o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quem tem o temor do Senhor, ele ama a sua família, querida, aqui na terra. Ele ama, porque ele sabe que é o maior tesouro que Deus concede. Ele sabe que é Deus que concede. E Deus concede pela infinita misericórdia, porque não merecemos. Mas por amor a nós, Deus dá uma família. Deus dá os parentes. Família falando geral, né? Deus dá o marido para a mulher para o marido. Deus dá os filhos. E aí vem toda uma, né? Uma descendência, né, querida? E vai espalhando, e você vê que as famílias são grandes e você não tem que perder o vínculo com a sua família, sempre que você tiver a oportunidade, né, de dar um beijo, um abraço, de receber na sua casa, de visitar um parente, né? Você tem que ir com todo o amor de sangue que você sabe que tem, é um vínculo, é uma coisa, é uma ligação, querido. Não se compara uma família nossa com um estranho, né? Por mais que nós tenhamos amor, né? Mas nós sabemos que não é parente, mas nós não devemos também desprezar e nem tratar com acepção, né, querido? Do mesmo jeito que nós fazemos para a nossa família, né? Nós temos que fazer também para a família de Cristo, que é a nossa segunda família na terra, é a família de Cristo, é os crentes. Nós temos que nos amar como se nós fôssemos de sangue, até porque nós somos. Foi o sangue de Jesus que nos tornou irmãos, né? Nós somos irmãos em Cristo.
E aí, essa é uma ligação fortíssima, né? Que o próprio Deus diz que é para os cuidados da fé, né? Suprir a necessidade, abençoar tudo que nós puder fazer pelos irmãos da fé. Ainda diz que é primeiro para os da fé, né, querido? Então, nós temos muitos parentes que são da fé, tem os que não têm, que não são. Isso também não impede nós de fazer as coisas para os estranhos, para aqueles que não são crentes, que não são boas pessoas também, né? Que são maus pessoas, que até nos odeia, quer matar, quer se vingar, quer ferir, quer destruir. E nós não podemos fazer assim uma mistura de toma lá da cá. Né? Não, tu fez isso para mim, eu também tenho que fazer para ti e ficar naquela. Porque assim não vai terminar, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, o correto é você amar e orar por eles para Deus mudar a situação e principalmente salvar a alma dele, daquela pessoa que ele persegue. Muitas das vezes Deus permite que uma pessoa me persiga, te persiga, que é para você buscar o bem daquela pessoa, para você pagar o preço pelaquela alma, pelaquela vida, para ela não perecer, porque Satanás está de posse dela. Tornou ela uma pessoa má, amarga, né, sem esperança, uma pessoa sem conhecimento, sem entendimento de nada do que é o amor, do que é, né, viver bem em comunidade, sociedade, entre pessoas. Então, porque o diabo ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Primeiro ele rouba, depois ele mata e depois destrói. Então ele quer separar as pessoas, ele quer que as pessoas se odeiem, fiquem se degradando uns com os outros, né, se debatendo, se prejudicando, né, e matando e assim, porque essas almas são dele, essas que vivem essa vida até a morte e termina naquela mesma situação, ele já tem assim a garantia que aquelas vidas são dele, porque morreu em pecado, né, e não procurou, não buscou, né, o escape para a sua alma, e aí pereceu, né, nas mãos de Satanás. Mas nós temos assim a incumbência de pagar o preço pelas almas, pelas vidas, né, e para que elas sejam abençoadas, independentemente de ser parente nosso ou não. Não é verdade, queridos? Então, vamos fazer isso, vamos cumprir o nosso ministério. Jesus estava fazendo isso, né? Ele estava tolerando. Se ele quisesse amaldiçoar, matar todo mundo só de uma vez, os perseguidores dele, ele matava, porque ele é Deus. Tem o poder, ele é a palavra, né? Palavra poderosa é a palavra, é o poder da palavra, querida. Mas Jesus, ele estava procurando, ele disse que não veio para destruir os homens, mas veio para salvar, né? A vida dos homens, os homens, né? Então, querido, ele sabia, né? Entrar e sair em qualquer lugar, e ele não andava aleatoriamente. Ele ia na hora de Deus, né? Ele ia e fazia a obra. A palavra do Senhor vai dizer que ele respondeu aquilo, ainda disse mais para que os irmãos dele não ficassem assim duvidosos, disse, olha, e também porque a palavra que ele já estava pregando a palavra, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Então, querido, o que acontece? Mandou eles ir, ficou porque o tempo dele não estava cumprido. Porque Jesus não podia andar assim de qualquer jeito, ele não podia tentar a Deus, ele tinha que andar com cautela. O servo de Deus, ele não tem que tentar Deus, ele tem que ter estratégia, ele tem que ter sabedoria, né, para entrar e para sair em qualquer lugar. Não é de qualquer jeito, porque eu sou crente, porque Deus está comigo, que eu vou meter a cara numa situação que eu sei que o diabo está preparado com o laço dele para me pegar. Não. A gente ora a Deus, Jesus vivia em oração. E Deus dá a estratégia. Deus deu a estratégia. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele chegou mais tarde nessa festa. Ele disse, o mundo não tem, vocês vão, pode ir o tempo todo, vocês podem aproveitar a vida de vocês. Agora é o tempo mesmo de vocês aproveitar. O tempo todo vocês aproveitam. Até porque o mundo não tem nada contra vocês. A guerra do mundo é contra mim, porque eu testifico das obras maus. Eu mostro o pecado deles. Eu revelo o oculto que está incubado, prejudicando a vida deles e dos outros, e eles não têm nem noção. Então, eu testifico.
e o príncipe deste século, que já fechou o entendimento, para que o homem não veja, né? Não entenda, não compreenda. Ele não quer que o evangelho seja pregado. O diabo não quer que o evangelho seja pregado. E quando o evangelho é pregado, ele acha um jeito, ele sempre quer achar um jeito de embaraçar o homem para ele não ouvir. E se ele não puder impedir o homem de ouvir, mas ele quer impedir o homem de entender, querido. Porque se não entender, o homem não vai, né? Ele não vai querer receber. Porque é aquela coisa que você não conhece direito. Né? Você só viu, mas não conheceu. Né? Como eu vejo uma pessoa, eu estou acostumado a ver essa pessoa, mas tu conhece ele? Bom, conheço de vista, mas não sei nada sobre ele. Então, tudo que o diabo puder fazer para você, para mim, não me chegar a Deus. Eu, graças a Deus, me cheguei, a minha família se chegou, estão aí abençoados para a glória de Deus, fazendo a obra juntamente comigo. Nós estamos abençoados, querido, para a glória de Deus, eu e a minha família. Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus é abençoar todas as famílias da terra, é alcançar todos os povos, todas as gente, todas as nações, querido. Para que assim, o maior número, nós sabemos que não vai ser todos que vão ser salvos, mas porque tem uma quantia, tem uma quantidade, não, Deus não faz acepção de pessoa, querido. É porque nem todos vão aceitar de bom grado, né? Vão receber de bom grado a palavra de Deus, vão acreditar, porque tem que crer, né? É se crer, querido, não é sem crer. Aqui os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos. No começo, Jesus enfrentou uma barra, Jesus enfrentou muitos problemas, muitas situações, mas até o Senhor esclareceu, o Senhor trabalhou, o Senhor mostrou, o Senhor provou para eles que Jesus Cristo era o Filho de Deus e veio para salvar o mundo, querido. E eles também foram salvos, porque nós sabemos, querido, que a família de Jesus foi salva, porque eles eram incrédulos, mas eles já seguiam a lei, né? Mas só que era incrédulo quando se tratava da pessoa bendita de Jesus Cristo, né? A nova revelação de Deus, veio a lei, depois Deus manda para o primeiro concerto, depois vem o segundo concerto, a revelação de Deus, Jesus Cristo, a graça de Deus revelada, né? Sendo derramado no nosso coração, o amor do Senhor, né? Através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos não receberam, não vão receber, não vão querer, vão preferir, porque o diabo fechou o entendimento, ele não quer dar lugar, ele não quer parar para ouvir, ele não quer ceder, querido, ele está... Mas Deus é quem sabe, nós não sabemos, por isso nós devemos fazer a obra a tempo, fora de tempo, em qualquer lugar do mundo, onde nós puder fazer, e principalmente na nossa família, querido, para os nossos, que os nossos não venham a perecer, querido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a palavra do Senhor, né? Muito boa palavra, queridos, que eles receberam ali aquela resposta de Jesus e foram embora. E Jesus ficou. E aí o que acontece? Jesus foi depois, querido. Jesus foi depois. Depois que eles saíram, Jesus foi. Sabe por quê? Porque Jesus ia para aquela festa. Ele não queria chamar a atenção. Se ele fosse junto com os irmãos dele, ali naquela festa, a palavra do Senhor vai dizer, aqui no capítulo, no versículo 10, do mesmo capítulo 7, né? Diz, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Não manifestamente, mas como em oculto. Por quê? Aí diz, ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? Olha aí. Tinha todo sabe? Já tinha, querido, toda uma expectação assim, né? Acerca de Jesus, né? Eles estavam ali todos ansiosos para ver, porque tinha aqueles do bem e tinha os do mal, né? Os do bem, querido, eles querem ver Jesus, porque eles sabem que Jesus vai aparecer nessa festa. Ele é a peça principal, ele é o Filho de Deus. Tinha gente que sabia, que acreditava e que recebia. Vamos ver o que ele vai trazer, qual é a nova, né? Tinha o do bem que esperava isso, mas tinha aquele que dizia, ele vai aparecer, aqui nós pega ele, nós vamos dar um jeito, nós vamos pegar. Aí eles queriam pegar ele numa falha, num erro, né? Para contradizer ele, para deitar ele por terra, procurando motivo para atacar ele de todas as formas, né? Matar espiritualmente, físico mesmo, né? Condenar ele pela própria lei que era de Deus, a lei de Moisés, que era de Deus, porque qualquer deslize que Jesus desse e Deus não fosse com ele ali, ele perecia nas mãos daqueles que estavam morrendo de ciúme, de inveja da obra, do ministério, né? E porque Jesus apareceu, era uma coisa nova e
Sabe, querida, é assim, uma coisa que a gente nem entende, mas a gente não entende e entende. Quem é espiritual entende que as pessoas não são tão más. E são, porque dão lugar para o diabo. Mas o dono dessas obras perversas é Satanás. A inveja, do ciúme, da confusão, querendo criar contenda, ao invés de abraçar o bem, ao invés de somar, né, para a obra do Senhor, né, crescer e o nome do Senhor ser glorificado, aqueles que vêm em nome do Senhor, né, bendito. A palavra diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Se a pessoa vem em nome do Senhor fazendo o bem, agora, querida, é o seguinte, não vamos assim também, né, generalizar também para o bem, porque verdadeiramente tem gente que vem só com as obras da carne, do diabo e dos demônios mesmo, para fazer confusão no meio dos irmãos, para criar contenda, divisão, arranjar problemas, situações, criar situações difíceis. As obras do diabo, da carne e do homem, elas são manifestas, querida, ela não se esconde em lugar nenhum, principalmente dos crentes espirituais, daqueles que estão alicerçados na rocha, né, que a rocha é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, querida, é o martelo que esmiu um sapenha, né? Jesus Cristo é a luz, né? É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele ilumina, ele mostra, ele revela. Que ele, quando tem má intenção, quando tem coisa, situação assim que nós sabemos, querido, que não veio de Deus, mas veio do próprio Satanás. Aquela pessoa precisa ser liberta. Então nós temos que estar ali, né? Não bater de frente com aquela pessoa, mas nós não temos que concordar com aquelas obras que vêm, querido, vêm para contaminar, para prejudicar, para levar, enveredar aquelas ovelhas, aquele povo, aquela gente, assim por outros caminhos, caminhos tortuosos, querido, caminhos, né, de morte, que da hora que sai da palavra, querido, já gera caminho de morte. Então, as obras da carne, né, do homem natural que entra assim na obra de Deus, no trabalho do Senhor, no ministério, então nós temos que combater, nós que somos espirituais, nós temos que combater com a palavra, a espada do Espírito, né, querido, porque ela, com essa espada, né, a espada da oração, a espada do louvor e a espada do Espírito, essas são as nossas armaduras espirituais, né, as que destrói fortaleza de Satanás, onde tiver demônio incubado, demônio camuflado, demônio querendo assim perverter, corromper assim a palavra de Deus, a vida, né, com Deus, a comunhão, a intimidade que temos para com Deus por causa da nossa consagração a Deus, que nós nos consagramos, evitando, querido, deixar pecado entrar na nossa vida, na nossa casa espiritual. A partir desse momento que nós evitamos essas coisas, consagrar não é porque a mulher dorme para ali, o marido para lá, não. Consagrar é evitar cometer pecado, que afronta Deus, qualquer pecado. Mulher se deitar com o marido e fazer sexo, essas coisas aí, é louvor a Deus, é engrandecimento o nome do Senhor. Não é verdade, queridos? Agora, coisas fora do casamento, aí sim, aí é maldição, né? Para toda a vida, porque a palavra do Senhor diz que nenhum adúltero, nenhum prostituto, né, fornicador vai entrar no reino de Deus, querido. E essas coisas a gente evita, o casamento, ele evita a comunhão, a intimidade do esposo para com a esposa, evita muito essa tragédia espiritual, né? A morte espiritual. Essa é a morte espiritual, cometer o pecado contra o seu próprio corpo, que é o templo e morada, casa e habitação do Espírito Santo de Deus. Nós devemos mantê-la limpa, purificada, né? Aí, cada um, quem é solteiro, procure se casar, né? Procure se casar no Senhor. E quem é casado, procure sua esposa, né? Procure manter intimidade, relações com a sua esposa, né? E para não cair na tentação, se estiver passando por muito aperto, né, querida, assim, porque ninguém é forçado a nada, querida. É tudo, né, na direção de Deus, é tudo, né, no centro da vontade de Deus. Deus não trabalha em coisa forçada, não é verdade? Deus, ele dá graça para a esposa, para o esposo, para eles viverem uma vida em comunhão, né, assim, de todas as formas, né, comunhão com Deus, comunhão na relação conjugal, o casal, né, se evitando imoralidades, coisas que pertencem, né, à obra também de prostituição, de imorais, de pessoas devassas,
né? Então, nós temos que praticar também o sexo também pensando nessas coisas, né? Nada de, né, de exagerar também, né? E depois perder a noção de tudo e entrar pelas mesmas obras dos homens imorais, devassos, né? E prostitutas, prostitutos, né? Essas pessoas que faz as coisas, né, fora do comum, fora do padrão divino. Vamos ser felizes fazendo a coisa certa, porque vai trazer o bem para a nossa saúde. Nós vamos evitar doenças, vamos evitar, querido, pecado, porque a imoralidade não pertence a Deus. Vamos evitar todo tipo de maldição contra a nossa vida. Então, vamos viver uma vida com Deus agradável ao Senhor, né? Então, o Senhor Jesus, né, voltou àquela festa, pregou com autoridade, pregou com graça, né? Se ele fosse com os irmãos dele, querido, na hora que chegasse lá, com certeza, quem sabe aquela turma que queria matar não estava esperando ele vir junto com os irmãos. Quando chegou os irmãos sem ele, né, os amigos, as pessoas chegadas daquela banda, aí viram que ele não estava. E com certeza alguns curiosos ainda perguntou, né? E aí, cadê Jesus, né? Não veio também participar da festa? Ele não é servo de Deus? O que ele ficou fazendo? Cadê ele? Ele não vem? E os irmãos de Jesus deram a satisfação que ele não ia, né? E aí eles ficaram, largou aquela, né? Aquela expectativa que ele ia, né? Cada um. Aí quando eles estavam bem despreocupados, bem descansados que Jesus não ia chegar lá, tanto os que queriam como os que não queriam, aí Jesus entra na festa, né? Mas no meio da festa subiu Jesus, no versículo 14, ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se dizendo, né? Os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Pergunta para Deus, né? Por quê? Qual é? De onde vem? Né? O que é isso? Que essa pessoa que foi enviada por Deus, que está falando em nome do Senhor, né? Está ensinando a palavra, né? Qual é? Pergunta para Deus, né? Porque ele disse que foi. Não era dele, não é nada meu. Se não é meu, pergunta para o dono. Não é verdade? Pergunta para o dono. Da onde foi que saiu? Aí ele disse, se alguém quiser fazer a vontade dele, né? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Não é verdade? Então vai ler a Bíblia e vai ver para conhecer se Jesus é Deus, né? Era isso. Vai ver a mesma doutrina. Então, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Amém, queridos? Então, queridos, se nós somos filho de Deus, servo do Senhor, né? Se Deus nos enviou para pregar a palavra dele, não temos que perder tempo falando de nós mesmos. Nós damos testemunho para glorificar e exaltar o nome dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. Então, querido, se você quiser saber mais, né, que Jesus diz, procura conhecer, né, quem quer saber, né, de quem é, por que é, aonde foi que eu aprendi, como foi, que deu certo, tá? Então vá saber de quem me enviou, porque ele me enviou porque ele confia em mim. Ele me enviou porque ele acreditou em mim. Ele me enviou porque ele viu em mim fidelidade. Ele sabia que eu ia dar o recado dele, porque ele conhece o coração, querido, e ele bota, o Senhor investe em mim e em você, né? Quando ele investe em mim e em você, querido, ele não quer ser decepcionado e nem frustrado com as nossas atitudes de fracasso, de derrota, querido. Não, retroceder jamais, alamba surianda e canta lamanai, porque aquele que te enviou, ele se responsabiliza,
Se alguém se levantar contra você, porque você está fazendo a obra de Deus, a de Deus, querido, presta bem atenção. Não vai querer empurrar a tua obra, né? Aí de garganta abaixo do povo. Se você estiver fazendo a de Deus, ninguém vai te barrar. Sabe por quê? Porque Deus é maior e Ele é quem barra aqueles que entram na frente dele para impedir a obra. Se a obra é de Deus, ela prospera, ela vai em frente, ela acontece. Querido, agora eu e você, nós temos que perseverar. Temos que buscar de Deus a direção. Quando Deus não está no negócio, não adianta nós meter a cara e querer fazer na marra. E toda obra que nós vamos fazer para Deus tem que ser Ele na frente. Nós temos que testemunhar dEle, tem que falar dEle. Tudo que nós falar de nós é para a glória dEle. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação é para Ele. Nós temos que mostrar Ele também, né? Nós. Quem mostra nós é Ele, quando Ele quiser mostrar. E Ele, quando Ele quiser aparecer em nós, Ele aparece. Por isso Jesus sabia disso. Jesus não tinha negócio de se aparecer, não. Ele ia na hora de Deus e Deus era quem aparecia na vida dele e todo mundo ficava admirado e sabia verdadeiramente, é verdade o que ele está dizendo. Ele é o Filho de Deus, e todo mundo acredita em você, quando você, né, tem a base, não é verdade? Quando a sua base é Deus. Então, queridos, vamos ficar com essa palavra em nome de Jesus. Eu quero agradecer, né, por essa rica oportunidade. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.